Bom dia, pastor, irmãos da mesa. Pastor César, a minha pergunta, ela é uma pergunta um pouco pertinente, mas que às vezes fica meio que obscuro ao entendimento principalmente de uma classe, da classe mais baixa, pessoal de comunidade, pessoas que não teve tanto acesso à comunidade. Eu tenho uma dificuldade muitas das vezes em lidar com algumas situações, eu que moro em comunidade em São Paulo, em relação a as pessoas que não querem entender ou não querem participar da questão religiosa do país. Alguns pastores que têm um pouco do coração endurecido em relação a isso. Como tratar essas pessoas que às vezes até demonizam a questão política, dão as costas, falam que não tem jeito. E a gente sabe que se todos nós não se posicionarmos enquanto a isso, a tendência é que o país piore cada vez mais, né? Então, dentro da esfera social e religiosa, principalmente dessa classe mais baixa, como que nós, que temos um pouco mais de entendimento, pode trabalhar em relação a essas pessoas? Bom dia e obrigado. Quem vai? Não, só queria deixar claro que faz parte da teologia pública, faz parte da apologética cultural, defender valores essenciais ao cristianismo, como o da vida, por exemplo. Não pode um pastor flertar com grupos políticos que, por exemplo, defendem o assassinato intrauterino, que chamam de aborto e já querem chamar de direito reprodutivo. Então, isso é claro. Esses grupos querem defender a morte, querem defender a destruição da família, querem defender a destruição da pessoa. Veja o que o feminismo faz com a mulher, veja o que o abortismo faz com a família, veja o que esses movimentos estão fazendo com as pessoas. Então, os pastores têm de se posicionar. O comunismo é uma ideologia do Satanás. Tem que se deixar bastante claro isso na igreja. Não é questão de se o pastor pode ou não se posicionar politicamente, é que ele tem por dever fazê-lo. Tem que deixar claro, olha, o cristianismo é a favor da vida. Nós somos contra o assassinato de bebês intrauterinos indefesos. Nós não apoiamos pessoas que têm por objetivo facilitar a morte de crianças indefesas no útero das mulheres. Nós não somos a favor da destruição da família. Isso tem que deixar claro. O pastor tem de se posicionar. Agora, é claro, tem que ter cuidado nas igrejas com os cânceres que existem em muitas igrejas, que são cânceres que querem carcomer a igreja de dentro para fora, mais especificamente, no caso da igreja católica, a teologia da libertação, no caso da igreja protestante, a teologia da missão integral, que faz com que os pastores deixem de entender a missão essencial de proclamar a verdade no mundo de mentira, de proclamar a vida no mundo que quer que crianças morram, e passam a achar que a igreja é uma ONG. É por isso que em algumas comunidades essa vertente tem crescido bastante. Graças a Deus, em muitas comunidades estão repletas de igrejas sérias, de pastores comprometidos, pastores que pregam a palavra da salvação, pastores corajosos, que são as igrejas pentecostais e algumas das quais, inclusive, neopentecostais. Lucas. Vai ter direitista querendo transformar a igreja em partido político, vai ter esquerdista querendo transformar a igreja em ONG. E a igreja não deve ser nenhum dos dois. O papel político é fundamental dentro de uma igreja, mas ele é secundário. O papel de caridade dentro da igreja ele é fundamental. Jesus o mandou, Jesus ordenou, mas ele também é secundário. O papel fundamental de uma igreja deve ser anunciar o evangelho do reino de Deus e promover ali dentro da igreja uma comunidade alternativa, da mesma forma que foi na igreja primitiva. Você tinha na igreja primitiva uma hegemonia pagã, um governo totalitário que queria controlar todos os aspectos da vida da sociedade. E a igreja, ela se organizava em pequenas comunidades, formando uma forma de vida completamente alternativa, da mesma forma que deve continuar formando hoje. Quando os puritanos chegam nos Estados Unidos da América, logo em seguida, após eles fundarem as suas igrejas, eles fundavam o quê? Escolas, orfanatos, e preparavam as próximas gerações para o ambiente público. Então, eu sou um representante cristão dentro da... Aliás, eu não pedi, durante a campanha, apoio de pastor. Não fiquei em cima do púlpito pedir voto. Porque isso, e não é isso que me colocou onde Você eu acha tô. que a igreja errou a mão um pouco nisso? Eu acho que algumas igrejas erraram, sim. Eu acho que a igreja ela tem que ser fundamentalmente uma proclamadora do evangelho. E um pastor ele tem o direito total de se pronunciar, de apoiar quem ele bem entender, Sim, assim como qualquer cidadão. Só que eu acho que o púlpito da igreja ele deve ser preservado. Agora, isso é uma opinião pessoal minha, mas o que eu acho é o seguinte: muitas vezes as pessoas perdem o foco de qual é o papel fundamental da igreja. O papel fundamental da igreja é o anúncio do evangelho. O posicionamento político ele é importante,
Mas secundário. A caridade, que é o que a esquerda vai tentar fazer da igreja ONG, ela é importante, mas ela é secundário. O fundamental é o anúncio do evangelho. Então é mais ou menos essa minha visão. Eu acho que os pastores, como o pastor Tasso disse, tem assunto que é inegociável, aborto. O pastor não tem como ser pastor e abortista. É aquela mesma questão. O esquerdista... Tem que escolher, existe cristão de esquerda? Eu acho que existe, dependendo do tipo de esquerda, porque tem tipos de esquerda. Se for um cristão de esquerda que acredita que o Estado tem que interferir um pouquinho mais na economia, ele quer que tenha mais dinheiro público distribuído, beleza, é legítimo. Eu discordo, mas é legítimo. Agora, dizer que o cara é cristão e ao mesmo tempo defende ideologia de gênero, impossível. Contraria a Bíblia. O cara é cristão e defende comunismo? Impossível, contraria a Bíblia. Então eu acho que a gente tem que saber sempre definir muito bem quais são os termos. Quando você está falando de cristão de esquerda, de que tipo de cristão você está falando? Você está falando de um pastor que defende a ajuda social, defende uma ampliação do Bolsa Família, por exemplo? Ou você está defendendo um pastor que não acredita nem mesmo na ressurreição de Jesus e que acha que a homossexualidade não é pecado? Depende. Deixa eu só deixar claro aqui, para não ter nenhuma dúvida, o posicionamento político, na minha opinião, faz parte da teologia pública e está incluso na defesa do evangelho. Isso nada tem a ver com trazer candidato para o púlpito. Estou falando disso. Em nenhum Exatamente. momento. Então, politicamente, o pastor vai se posicionar quando ele diz que é contra o aborto, quando ele diz que é contra a impureza sexual. Ou não está no evangelho isso aí? Está ou não Exatamente. no evangelho isso aí? Com certeza. Então pronto. Ele vai se posicionar e tem repercussões políticas disso. Posicionamento político não é partidário. É Isso, exatamente isso. E é a esquerda que reduz tudo à questão político-partidária. Isso é interessante também. Qualquer discussão de alto nível da política é facilmente reduzida à questão partidária, que é de só menos importância. E aí a gente também não pode, é verdade, concordo, gênero, número e grau. Só que também a gente não pode fazer uma reação no mesmo volume deles, elegendo um partido como se esse partido aqui é de Deus, o resto não. Então a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Infelizmente nosso tempo é curto, meu Deus, passa muito rápido. Eu quero agradecer cada um dos participantes hoje aqui.